Chegou uma fase da minha vida em que eu percebi que eu estava cansado, que eu não queria lutar mais, que eu não queria continuar mais a fazer as coisas que eu fazia, que eu acreditava que me levariam para lugares que eu sempre quis estar, que me levariam a alcançar coisas que eu sempre quis alcançar. E eu percebi que isso acontece com todo mundo em algum momento da vida. Eu percebi que isso acontece pelo menos com pessoas que vêm de realidades aonde não há muitos privilégios, porque se formos a falar de privilégios, todo mundo em algum momento, em algum sentido da vida é privilegiado. Até mesmo aquele que parece não ter nada, tem alguém que tem muito menos ainda em relação a ele. Então, assim, se formos a falar de quem é privilegiado e quem não é, raramente vamos conseguir encontrar alguém que realmente não seja privilegiado. Tem sempre alguém que está menos privilegiado em relação a ele. Então, eu percebi que isso acontece, essa fase acontece ou chega para todo mundo que vem de realidades muito parecidas com a minha. E muito mais do que isso, eu percebi que esses sentimentos, esses pensamentos, essa sensação de não querer mais continuar, de não querer continuar trabalhando por alguma coisa, de querer desistir de tudo, surgiu ou surgia na casa dos 25. Porque antes dos 25, eu sentia como se ainda houvesse muito tempo, como se não precisava me preocupar com o amanhã, com o futuro, como se aquilo que eu quisesse vai chegar justamente no momento em que deve chegar, mas não seria depois dos 25. Eu também não sabia quando, mas não seria depois dos 25. Além disso, eu lembro de uma vez o meu amigo, o José, ele disse-me algo que alguém também disse para ele. Um senhor disse para ele o seguinte: puto, tem erros que você só pode cometer até aos 25 anos. Depois disso, você já não pode cometer certos erros. E naquela altura, eu lembro que nós estávamos, aquilo foi provavelmente em 2018, e nós estávamos naquela altura muito empenhados em construir algo com as próprias mãos. Nós estávamos aí a dar muitas formações, tínhamos um centro de formação em crescimento, em formação, dávamos palestras e aquilo nos dava um propósito. Nós olhávamos para aquilo e nós sentíamos que tínhamos um propósito, tínhamos um caminho que estava a ser construído e bem construído. Depois veio a Covid, deu uma reviravolta na vida de muita gente, de todo mundo, acho eu, e mexeu com a cabeça de muitos, inclusive com a minha. E na altura eu já tinha um filho, eu tinha que parar, repensar minha vida e perceber o que é que eu estava a fazer, perceber o que é que eu tinha que fazer, tendo em conta aquele contexto de pandemia, porque parei de trabalhar, paramos de dar as formações, mas muito mais do que isso, nós não conseguimos nos reinventar de uma forma que depois que aquilo passasse, nós continuássemos a fazer o que fazíamos enquanto estávamos em período de pandemia. E depois daí as coisas só foram piorando. Fui caindo num ciclo vicioso de frustração, de cansaço, um cansaço que começa primeiro aqui dentro. Depois que ele se instala aqui dentro, ele começa a se fazer sentir no físico. É o ombro que dói, que trava, é a cabeça que parece que alguma coisa está acontecendo lá dentro e você nem respira mais direito.
é às vezes um tremor que você vai sentir na mão, coisas que você acreditava que só aconteciam com pessoas muito mais velhas. Está a acontecer contigo e aquilo te deixa assustado. E mesmo você já tendo uma experiência de leitura, de conhecimento sobre neurociência, sobre inteligência emocional, sobre N coisas que as pessoas procuram para se prevenir de muita coisa, ainda assim você se sente perdido. Ainda assim você entra em loop. Ainda assim você percebe que você não tem o controle das coisas. E depois de muito tempo, nesse ciclo de vícios, depois de muito tempo sentindo que eu estava a cair num precipício sem fundo, eu percebi que eu tinha que fazer algo. E tudo isso ficou tão claro quando eu fui para a África do Sul. Tive muito tempo para pensar lá, muito tempo mesmo. Porque, assim, eu nunca tinha ficado muito tempo em casa, depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu entrei para o mercado de trabalho. Nunca tinha ficado muito tempo em casa, num ambiente confortável, num ambiente de qualidade, com qualidade de vida, para poder refletir. Então, eu tive isso na África do Sul, felizmente. E foi aí que eu percebi, pô, desde os 25 anos praticamente que eu venho enfrentando essas situações, venho me sentindo cansado, venho sentindo como se não valesse a pena lutar, como se eu quisesse desistir de tudo. E tenho agora 30 anos, isso foi a reflexão que eu fiz quando eu atingi os 30 anos. Então, é hora de mudar. Por isso que eu digo o seguinte: se você tem entre 25 e 30 anos, faça isso que eu vou aqui te dizer. Para tudo que você estiver a fazer. Porque assim, se você até hoje está a fazer tudo que você tem feito e ainda assim você sente como se estivesse a fazer a coisa errada, e aquilo te deixa muito para baixo, te deixa num estado meio que depressivo, te deixa cansado, frustrado, ansioso, com medo, é hora de você parar. É hora de você parar, não porque estás a fazer apenas a coisa errada, ou talvez estejas mesmo errado, mas porque não adianta esticar às vezes tanto a corda quando percebemos que em algum momento vamos entrar em colapso. Então, para, coloque tudo na mesa, pare para olhar onde você está, onde você quer chegar, onde você conseguiu chegar, né? Para você perceber se realmente aquilo vale a pena, se realmente você está a fazer a coisa certa. Podes até estar a fazer a coisa certa, entre aspas, mas talvez essa coisa certa não é boa para ti. É certa, talvez, mas é boa para os outros, mas não para ti. Tendo em conta quem você é, tendo em conta a tua personalidade, tendo em conta as tuas aspirações. Então pare, repense tudo, olhe de novo. Perceba que às vezes é melhor parar, refletir, repensar tudo, rasgar o mapa que você tem, pegar um outro mapa, traçar novos caminhos, traçar novos planos, porque se tu já tens 25 anos e ainda não chegaste onde querias chegar e estás a sentir tudo isso que eu já expliquei aqui, ou tens 30 anos, 35 e não chegaste onde você queria chegar, estás a sentir tudo o que eu expliquei aqui, talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de você perceber que isto não é para ti e que está tudo bem aquilo não ser para ti. Para. Faça isso. Para. Reflita.
repense, rasgue mapas, queime planos que você vai perceber que talvez não estavas no lugar certo. Que talvez é melhor mudar de lugar. Às vezes é a tua profissão. É algo que você queria muito, mas é algo que te faz mal. Deixe. É um relacionamento que está sendo... que está te fazendo mal, está te sugar. Pode não ser o relacionamento, pode ser as amizades. Mas eu estou aqui a falar de parar para analisar tudo que você já fez até hoje, onde você já chegou, onde você está a ir, para onde você está a caminhar e refazer os caminhos. Não é mal mudar de profissão. Há quem fez isso aos 40, 50 e foi a melhor coisa que fez na vida. Há quem só teve esse momento de reflexão, só parou para rasgar os mapas, para queimar os planos, quando já estava numa idade em que quem tem 35 talvez olhe e fala: eu aos 50 não faço isso. Eu aos 60 não faço isso. Eu aos 70 anos não faço isso. Ou mesmo eu aos 30 não faria isso. Para quê? Para que esticar a corda quando já percebeste que a tendência mesmo é só desta corda arrebentar sem que a ponta dela chegue aonde você quer que ela chegue? Então para. E está tudo bem. Refaça as coisas. Comece do zero. É a melhor coisa que você pode fazer. Comece do zero. Não fale muito, não se justifique, não conte para ninguém. Simplesmente faça, muda, pare, repense, volte e recomece. É que nem um jogo. A vida não é um jogo, mas é que nem um jogo. Às vezes é preciso parar. Tem um jogo que eu gosto muito, mas eu só jogo geralmente quando a minha parceira, ela não consegue, para sempre no nível difícil, me entrega, porque ela geralmente joga como? Ela simplesmente vê, não, este combina com este, então põe. Este combina com este, então põe. Já eu não, é o raciocínio primeiro, penso 3, 4 jogadas à frente e só depois é que eu jogo. Já ela não. Ela só pensa uma única jogada e joga. Então ela geralmente consegue nos níveis fáceis. Nos difíceis ela não consegue, mas eu sempre passo e dou depois para ela e ela continua os fáceis. Então é isso, é que nem um jogo. Às vezes você precisa parar. Ok? Parar, pensar e recomeçar, mas de forma diferente. E tá tudo bem. Porque nem sempre você precisa seguir o caminho que todos seguiram para chegar onde você quer chegar. E tá tudo bem.